Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso amigo Roberto do Viver de Rendimentos. A ideia é a gente começar oficialmente às 4 horas, né, Roberto? Mas enquanto isso a gente vai fazer só um esquenta, só batendo um papo aqui com a galera, até dar o horário certinho, falta pouco para. Porque tem muita gente que está chegando só às 4, né, Roberto? Boa, é isso aí, Andrezão. Convidei o pessoal do Viver de Rendimentos para chegar aqui nessa live que vai ser incrível. Estou muito feliz, Andrezão, pelo convite. E vamos aí, ó, fazer essa galera bombar essa live aqui, participar. Eu gosto de lives bastante, gente participando, né? Não só uma live entre eu e você, mas todo mundo junto aqui. É isso aí, acho que a ideia é essa mesmo, Roberto. A gente fazer um negócio que é bem interativo, né? A gente vai começar, talvez batendo um papo aqui, onde você conta um pouco do seu histórico. A gente já tem aqui algumas perguntas difíceis que eu vou fazer para você, hein, Roberto? Se prepara aí. Mas aí depois a Bora. gente vai ter a parceria da galera toda aqui do YouTube, que acompanha com a gente na live aqui da Toro todo dia. E é um negócio que o pessoal está muito sedento, sabe? Porque a gente discute no dia a dia, às vezes operações mais de curto prazo, mas o pessoal tem uma demanda muito grande para saber como investir por longo prazo, como ter ativos de renda. Então a nossa ideia é realmente começar a compartilhar mais esse tipo de coisa e ter um cara tão qualificado quanto você aqui com a gente é um prazer, tá? Gratidão, gratidão. O Viver de Rendimentos ele surgiu para isso, justamente para aumentar a qualidade de vida das pessoas através do dinheiro, né? Dinheiro é muito bom, né? Desde o começo ali do Viver de Rendimentos dentro do Instagram, há 4 anos, eu comecei a falar sobre mindset, mentalidade pura, né? E a partir de certo momento eu mudei isso para falar sobre agora só sobre renda variável. Então, a gente está numa evolução constante e eu quero trazer os seguidores aí para evoluir também e passar esse aprendizado para eles também. Perfeito. A gente acha que tem uma interseção aí muito bacana, né, Roberto? Porque a gente, como ator, a gente tem também essa missão, né, que é trazer esse lado, né, de educação, ajudar as pessoas a investir melhor, buscar os sonhos de longo prazo, né? É importante essa visão de longo prazo em relação aos investimentos. Então, a Toro é uma empresa que nasceu com esse viés de educação, com esse perfil de educação, e a gente encontrar outras pessoas, né, como você, que tem essa mesma mentalidade, para a gente é um prazer enorme. Faz muito sentido a gente estar juntando forças aqui, né, e estar podendo compartilhar esses conhecimentos, tanto com a sua base quanto com a base da Toro, né? Boa, é isso mesmo, André. E já estou chamando minha base para participar aí dos eventos da Toro também. Pode contar comigo para crescer a Toro e eu vou contar com vocês também para crescer o Viver de Rendimentos. A gente se soma, projeto ganha-ganha, né? A gente cresce em conjunto e nosso seguidor ganha mais com isso também, né? É isso mesmo. Acho que assim, nós estamos aqui numa parceria que é bacana, tá só começando. Rebeca, melhor eu falar mais alto ou mais baixo para diminuir esse efeito? Mais alto? Então vamos lá, então nós vamos gritar igual o Vitão aqui, hein, galera? É isso aí. O Vitão aqui, Boa. Roberto, você precisa ver. O cara dá cada grito que às vezes eu até assusto. Eu trabalho aqui do lado, eu já fico até preocupado. Tá É acontecendo a alguma euforia coisa. do day trade, Roberto. Euforia do day trade. Confesso que eu não acompanho, né, o mercado de curto prazo, mas vou começar a acompanhar ali com o Vitão, aprender com ele. Eu estava dando uma analisada aqui no chat aqui. Nossa, pessoal, a pauleira mesmo. O Vitão é o nosso Toro Bolt aqui, que a gente chama, né, Toro Vitão? Bolt. É isso aí. Mas, pessoal, estamos começando aqui, fazendo a abertura oficial. Queria agradecer a presença aí de todos vocês, né? Tanto o pessoal da Toro que já está aqui, mas a galera que acompanha, né? O Viver de Rendimentos. A gente sabe que é uma turma bastante fiel lá com você, né? Então, ter todo mundo junto aqui para a gente realmente um prazer. A gente fica muito feliz de poder contar com todo mundo aqui. A nossa ideia é fazer um bate-papo onde a gente vai interagir um pouquinho aqui no início, fazendo algumas perguntas específicas, falando talvez mais de dividendos, de fundos imobiliários. E aí, depois que a gente tirar essa parte, aí sim a gente volta com vocês para principalmente atender o que são as perguntas que vocês têm, quais os tópicos que vocês querem abordar. Aí vai ser um negócio bem freestyle mesmo, porque a gente fica bem relaxado aqui, tá, Roberto? A gente tem um negócio que a gente está em casa com a galera aqui e a gente já queria que você se sentisse também em casa aqui com a turma, tá? Legal, legal. Eu gosto bastante desse ambiente, gosto bastante de chamar a galera também para participar, né? Eu costumo falar dentro das minhas lives que a gente está num ambiente de aprendizado. Eu aprendo muito com você, André, você aprende comigo, a gente aprende com o nosso seguidor também, né? Não é porque a gente está desse lado aqui que a gente não vai aprender com eles. Totalmente, é isso aí. Pra gente começar então, Roberto, conta pra gente um pouco da tua história. Poxa, qual que... a gente sabe, né, do sucesso que você tem, de tudo que você está alcançando, mas a galera aqui não necessariamente todo mundo acompanha, então a gente queria dar a chance de você contar um pouco e até, poxa, peço aí já para todo mundo para acompanhar o canal do Roberto, né, o Viver de Rendimentos, é um negócio muito legal, conteúdo sempre de primeiríssima, então fica aí a dica e a sugestão para vocês seguirem por lá também. E agora vamos saber um pouco do que está por trás das cortinas, né, Roberto? Conta pra gente, como é que você chegou onde você está hoje?
Boa, boa. Faz um tempo que eu comecei com o Viver de Rendimentos, né? 4 anos dentro do Instagram, primeira rede social do Viver de Rendimentos. Mas antes disso, né? Contar um pouquinho da minha história. Eu trabalhei com meu pai, tá? Desde os 12 anos lá. Meu pai, loja de ferragens, Ferragens Guedes, sobrenome meu aqui, do Ministro da Economia. E após isso, né? Eu falei, vou começar a desenvolver mais aqui. Era adolescente na época e fui para a CVC Turismo. Vocês conhecem muito bem aqui, CVC Turismo. Na atualidade está passando por um mau momento, né? Mas acho que foi a sua saída, né, Roberto? Depois que você saiu, as coisas desandaram, né? Mas eu confesso que eu gostava bastante da CVC, porém, né, a gente vai expandindo a consciência, crescendo mais e a gente quer tomar novos rumos, né? Rebeca, travou ele. Vamos olhar aqui agora. Roberto, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Opa, vamos lá. Acho que deu um pico de internet aqui e perdeu um pouco. Então você estava na CVC expandindo seus horizontes. Isso. E, consequentemente, né, eu fui para J. Malucelli Seguradora, né, uma empresa de seguro garantia, uma das melhores empresas que tinha na época também. E depois disso, um pouco da minha história na Copel, né, Copel, Companhia de Energia Elétrica do Paraná, uma das principais companhias de energia elétrica nossa aqui, né. Uhum. E aprendi muito, né, explorei bastante a Copel. Eu trabalhava como gestor de perdas financeiras lá, uma expertise bem grande, né. Isso baseado em qual cidade? Onde você morava? Curitiba. Curitiba, bacana. Dentro de Curitiba, o Copel lá da Companhia do Paraná, né? Só que eu trabalhava na distribuição, mas mesmo assim eu tive a oportunidade de conhecer geração e transmissão também. Por qual motivo? Eu, ali dentro da Copel, eu virei auditor interno, né? Então, auditor interno você conhece desde alta gestão até o chão de fábrica ali, né? Consequentemente, você conhece todos os processos da empresa. E bacana, porque a gente vê a evolução da empresa, né? Eu não sou investidor de Copel, enfim, por outras oportunidades no mercado, mas eu gosto bastante da empresa. Trabalhei como brigadista de emergência, representante da CIPA, palestrante de escolas, e é justamente isso, né? Assumir o protagonismo da vida que a gente vai escalando mais a nossa vida, né? E você começou a viver de rendimentos nessa época que você estava na Copel ainda? Como é que foi? E isso, paralelamente, eu já abri o Viver de Rendimentos, inicialmente ali com um projeto ganha-ganha dentro do Instagram, né? Eu comecei ali com o meu irmão, que tinha também mais um canal dele, que se chama Liga Motivacional, outros canais parecidos que nem o meu, e a gente foi crescendo em conjunto, né? É aquela coisa, eu faço para você, você faz para mim, a gente cresce em conjunto. E o Viver de Rendimentos foi crescendo. No primeiro momento eu trabalhei sobre mentalidade, depois renda fixa, gestão financeira, e agora só renda variável, que a gente está crescendo cada vez mais dentro do canal, né? Perfeito. E hoje quantos seguidores você tem lá? 451 mil seguidores, eu estava com 452, mas a gente vai variando aí com o tempo, é que nem renda variável para nós aqui, né? O dia tá alto. É isso mesmo, André. Dentro do Instagram ali é renda variável também. É seguidor variável. Entra e sai toda hora. Mas eu acho que esse público que te acompanha, né, Roberto? Isso aí já mostra realmente, né, a profundidade que você vem trazendo, né, a qualidade das informações que você vem trazendo. Então acho que fica de novo aí a nossa admiração, né, e os parabéns aí por essa trajetória toda, né? Você se desligou da Copel então e aí resolveu ficar por conta do Viver de Rendimentos, é isso? Isso, por conta do Viver de Rendimentos. Claro que houve um planejamento antes, né, André? Não foi só chutar o pau da barraca e pronto, né? Eu me formei em administração, sou pós-graduado em finanças, né? E assim, eu preciso reciclar minhas informações de finanças, né? Então, olha a importância, né, do Viver de Rendimentos para a sociedade em si. A gente não teve educação financeira nas escolas e agora a gente precisa correr contra o tempo, né? Então, eu vejo o Viver de Rendimentos com um propósito bem bacana de ajudar as pessoas, né, de todas as formas, né, tentar atingir todos os públicos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida para as pessoas. Bacana. Então, Roberto, assim, como o seu canal chama Viver de Rendimentos, a primeira pergunta não tem como escapar de ser o seguinte. Imagina que nós temos agora, quantas pessoas assistindo a gente, Vitão? 1000 pessoas. 1000 pessoas. Imagina que tem 1000 pessoas aqui que têm esse sonho de viver de rendimentos. Quais que são os conselhos que você dá para elas? Assim, como fazer essa abordagem, por onde começar, qual que é esse caminho das pedras para chegar a viver de rendimentos? Não é um caminho tão fácil não, tá? Já vou adiantando desde já, que você olhar com um olhar que você já vai ficar milionário do dia para a noite, isso não acontece, tá? No mercado financeiro. É a mesma visão ali do curto prazo, a gente tem que ter para o longo prazo. Tá? Você vai ser milionário sim, desde que você se dedique para construir isso, né, André? Tá? Eu deixei um cargo público, hoje eu tenho 8 fontes de renda, ganho muito mais, né, que o cargo público. Então você tem que
construir novas fontes de renda, né? Os milionários, e o André fez um vídeo recentemente do Mindset Milionário, os milionários têm várias fontes de renda também, né? Então você tem seguidor aqui, ó, vamos correr atrás de novas fontes de renda para você aportar cada vez mais, tá? É matemática básica. Quanto mais você faz aportes consistentes ali dentro da renda variável, principalmente no longo prazo, mais você vai ganhar, né? Fórmula dos juros compostos, né, André? Acho que o ponto do reinvestimento também, né? Porque às vezes fica aquela tentação. Eu recomendo, né, para todo mundo investir, né, em fundos imobiliários. Eu acho que é um componente essencial para a carteira. Ações, então, nem se fala. Várias ações pagam bons dividendos. Eu fico vendo alguns amigos que eles falam assim: nossa, caiu um dividendo bom aqui, vou aproveitar para comprar não sei o quê. Eu falo: não, cara, você não está entendendo ainda. Esse dividendo você vai reinvestir ele. O poder desse retorno composto ele vai vir ao longo dos anos se você continuar reinvestindo, né? E para potencializar o crescimento do seu patrimônio, realmente isso, né? Colocar os dividendos para girar a máquina ali. Aportar novamente os dividendos, né? Não necessariamente pode ser na mesma empresa, né? Ou na mesma instituição. Tentar colocar ali dentro de uma estratégia, né? Eu gosto bastante dos dividendos porque agora, em época de crise, né? Eu tinha um fluxo de caixa, galera. Então, o dividendo vai cair ali. Chegou a oportunidade de você comprar as empresas descontadas ali, né, um preço bem bom, né, a gente aproveitou na crise do coronavírus para adquirir essas empresas, né? Então, você tem fluxo de caixa com dividendos, não necessariamente você precisa aportar na mesma empresa ou no mesmo fundo de investimento imobiliário, mas é interessante sempre reinvestir, tá? Novas fontes de renda, reinvestir os dividendos e tentar também, né, baixar ali o preço médio. O André falou no vídeo dele, preço médio, tem que tomar cuidado com algumas empresas também para não ficar aportando, né, André? É isso aí. Mas vamos pensar então nesses dois componentes aqui, né? Empresas que pagam bons dividendos e fundos imobiliários que têm um bom yield, né? Como é que você enxerga essas duas classes, né? Quer dizer, o quão complementares elas são e como é que você decide, né? O quanto que você aloca, né, nessas empresas boas pagadoras de dividendos versus os fundos imobiliários. Se você vamos pensar o seguinte, olha, a gente tem aqui 1.000 pessoas assistindo a gente. Como que você quebraria mais ou menos entre uma classe e outra? Depois a gente pode até falar um pouquinho, né, sobre quais que são as observações que você faz sobre ativos específicos, mas olhando mais pelo ponto de vista de classe, quais as vantagens de um e de outro e como é que você, imagina que a gente tem um bolo de 100 aqui, como é que você dividiria mais ou menos entre esses dois? Legal. Entre esses dois, eu vou colocar a minha visão na atualidade, né, 60-40, né, para o seguidor também, quando ele entra na renda variável, eu opto por ele entrar, tá, pelo fundo de investimento imobiliário, porque tem um grau de volatilidade menor que o mercado de ações. Né? 60 no fundo imobiliário, então. Isso, 60 no fundo de investimento imobiliário. Um dos principais motivos também é a recorrência dos dividendos, né? São todos os meses você recebendo dividendos. Né? Então, é importante você pegar, claro, que a gente já falou, reinvestir esses dividendos, né? E dentro dessas duas classes, os fundos de investimento imobiliário, né, eles entregam 95%, né, dos seus lucros, né? Então é importante, né, dentro do semestre, tá, galera? Então é 95% dos lucros, tá? Todo mês ali também dividendos recebendo, né? A gente tem que prestar bastante atenção na fórmula do dividendo yield, porque é ali que você vai receber os proventos pagos por mês. Perfeito. E em relação às ações, quer dizer, a gente vê diversas ações que têm um histórico de boas pagadoras de dividendos, né? Como é que você faz? Como é que é esse seu processo de seleção, né? Quando você olha, assim, tem alguns setores, né? Você mesmo trabalhou na Copel, né? Tem várias empresas do setor elétrico, o próprio setor financeiro. Como é que você faz? O que seria a sua linha de raciocínio quando você olha para aquela caixinha com os 40%? O que você olharia como as principais características para escolher essas ações? Boa, André. Eu, em primeiro momento, vejo empresas consolidadas no mercado, né? Não tem como a gente investir numa empresa que está em fase de consolidação porque ela não vai pagar muitos dividendos, né? Ela provavelmente vai reinvestir os lucros delas no seu próprio negócio para crescer cada vez mais, né? Então, já pensando em empresas consolidadas, a gente vai ver em fluxo de caixa, tá? Normalmente, essas empresas já consolidadas, ela tem um fluxo de caixa ali e pouco endividamento, né? Então, já num somatório de coisas ali, ela consegue ter lucros recorrentes e, consequentemente, eu consigo receber aí, dentro de uma carteira mais conservadora, os rendimentos recorrentes dessas empresas, né? Então, empresas consolidadas no mercado, eu vou passar aqui uma listinha de algumas empresas para a gente discutir também essas empresas, né? Mais importante, né? Lucro recorrente. Existem empresas que não pagam lucros recorrentes, né? Sim. Às vezes o seguidor pega e chega, Whirlpool da vida. Whirlpool não tem lucro recorrente, tá? O dividend yield de 14%. Tem que tomar cuidado com essas empresas também, né? Free float muito baixo. Um dividendo extraordinário, às vezes, né? Que não vai se repetir, né?
consequentemente, você olhar só por visão de dividend yield, né, infelizmente, você aí tem que parar de pensar, né, nessa questão do resultado, olhar mais no processo. Você vai ter resultado, né, olhando no processo como um todo, é normal em qualquer local, né. Perfeito. E aí, olhando então para outra caixinha, a caixinha dos 60%, em relação aos fundos imobiliários, qual que é o seu processo? Então, hoje a gente tem, né, é um mercado que cresce muito, a gente tem inúmeras, vamos dizer assim, listagens de fundos imobiliários. Se você fosse dar um mapinha mental aqui, como é que você faz para escolher os bons fundos imobiliários para você investir? Boa, André. Estou gostando de ver a gestão. Tá? A gestão, elas estão se tornando mais eficiente, né? Quando a gente olha por um processo mais macro, né? Inicialmente, antes dos indicadores fundamentalistas ali dos fundos imobiliários, né? Gestão extremamente importante para verificar se ela é eficiente, está fazendo um bom trabalho, né? Porque a gestão tem a expertise do mercado imobiliário, né? Segunda posição que eu sempre analiso também é a administração, porque ela que vai canetear, ela vai dizer sim ali para os contratos ou para o ativo crescer cada vez mais, né? Então, importante a gente analisar, tá? Em primeiro momento, quem está gerindo, né? Porque, assim como os fundos, as empresas também são feitas de pessoas, né? Capital humano é muito importante, e se a gestão não for eficiente, consequentemente, né? O fundo vai levar muita pancada. Então, dentro desses principais fatores, tá? Destaco também os indicadores, não só de dividend yield, né? Mas o P sobre GP, um indicador excelente para a gente precificar o fundo, né? Infelizmente, os fundos, eles não têm muitos indicadores que nem a gente tem dentro do mercado de ações ali das empresas, né? Mas dentro de umas formas, né, a gente consegue enxergar a localização do fundo, né? Onde o fundo está localizado. Sim. Às vezes está localizado numa região mais afastada, às vezes está localizado lá em São Paulo, uma região que tende a valorizar mais, né? Então a gente tem que analisar isso. Vacância, quantidade de lojas locadas, por exemplo, num shopping, né? Importante a gente analisar também esses indicadores e a questão da liquidez em si, né? Fundo de investimento imobiliário tem um grau de liquidez maior, vamos supor, que um imóvel físico. Você prefere alugar uma casa e receber só do seu inquilino ou prefere receber de diversos inquilinos, né, André? Perfeito. E eu acho que esse componente de diversificação ele é excepcional, né? Porque imagina o seguinte, se você comprar uma casa para alugar, você precisou de um dinheiro. Não dá para você vender um banheiro da casa, né? O fundo imobiliário você pode vender algumas cotas dele e continuar tendo a renda, né? Além do fato de que a concentração, né? Se você tem uma casa, é uma casa naquele bairro, né? Tem alguma coisa que mudou, aquele bairro não está mais, né, tão interessante quanto era. É muito diferente você ter um fundo imobiliário que ele vai ter uma carteira diversificada, muitas vezes espalhada por vários estados, né? Que vão te dar uma segurança muito maior, né? Eu, dentro ali do coronavírus, né, eu vi balançar um pouquinho, né, não adianta falar que não tem volatilidade, que tem, né, então a gente vê balançar, principalmente eu que tenho uma carteira mais voltada ali a shoppings, né, a gente viu que shopping parou, né, mas enfim, depois da análise assim a gente faz, né, quando eu faço uma aquisição de um fundo, eu vejo caixa também, né, é importante você entender ali um pouco de contabilidade antes de adquirir qualquer coisa, né? Tanto em fundo de investimento imobiliário quanto no mercado de ações, né? Então, caixa foi o principal fator que me deixou mais tranquilo com relação aos shoppings em si, né? E, consequentemente, eu sei, né, que devido ao fator longo prazo, né, isso vai retomar. Perfeito. E aí até olhando um pouco das principais características, né, das principais classes, né, a gente vê desses fundos de tijolo, né, que são os fundos que têm ativos físicos, a gente vê muito interesse pelos fundos de logística, né, que se deram muito bem ao longo desse período de crise, né, até porque a logística continuou, você teve muita coisa de e-commerce acontecendo, você tem também os fundos de lajes corporativos que sofreram um pouco, mas já começam até a retomar, né, tendo em vista que as pessoas começam a voltar para o escritório e você precisa ter um distanciamento maior, né, então acaba que você precisa de mais área. E os fundos de shopping, eles talvez sofreram um pouco mais, e como a própria ação dos shoppings está demorando um pouquinho mais, talvez eles estejam até um pouco mais deprimidos em relação às outras classes. Como é que você faz essa análise relativa? Hoje, a sua visão, se fosse comparar essas três principais, então, logística, lajes corporativas e shoppings, como é que você faz um apanhado, uma visão mais do alto, assim? Então, eu, olhando agora, né, eu vejo uma posição de essa questão de logística aumentando cada vez mais, né, a gente enxergou aqui o mercado digital crescendo cada vez mais, né, não é à toa que a gente teve o disparo aí vamos supor, Magazine Luiza, né, consequentemente aumentando. Esses dias eu comprei o celular para minha esposa aqui, chegou em 2 dias, né, olha a importância do setor logístico para nós, né, os galpões logísticos. Então, tem uma demanda muito grande para crescer, para expandir cada vez mais. Fundos de investimento imobiliário, eles crescem cada vez mais, né? Lajes corporativas,
Muita gente perguntou, Roberto, vai balançar? Balançou, né, mas lajes corporativas sempre vão ter aí, principalmente por questões de locação, né, várias empresas grandes realmente fazem esse tipo de locação. E shopping, né, shopping é a nossa praia ali, para quem não tem praia em casa, na sua cidade, né, o shopping, para mim, é a melhor oportunidade, tendo em vista que realmente as pessoas que não têm praia aí nessa cidade vão para a praia de shopping, né? E os shoppings estão desenvolvendo projetos incríveis, né, para retomada. Não é só a comercialização dos produtos para sortear carro, mas também atratividades, né? Às vezes tem uma pista de patinação, às vezes tem diversões lá dentro para o pessoal realmente ficar dentro do shopping, né? Tem gente que vai para o shopping 7 vezes por semana. E tem também o lado próprio da logística, né? A logística está acabando se integrando com alguns shoppings também, né? Onde você tem aquela brincadeira do last mile, né? Que é a entrega final para o cliente. Muitas vezes isso aí acontecendo meio que numa parceria com os shoppings, né? É verdade, e acho interessante a questão dos shoppings em si, essa evolução, né, a gente vê, né, retomada do coronavírus em si, as pessoas, em primeiro momento, né, abrir o shopping já vai direto, as lojas dos shoppings ali lotadas, então a gente tem que enxergar esses movimentos e na próxima oportunidade, né, próxima crise que tiver também, comprar mais shopping também. Até como uma observação empírica, hoje eu fui almoçar num shopping com a minha mãe, cara, o restaurante estava lotado, eu fiquei impressionado. Eu achei que fosse estar tranquilo, fosse estar mais vazio assim, mas impressionante como é que as pessoas já voltaram, né? Surpreendente. E volto mesmo, né? Então, dentro dessas análises, né, eu sempre gosto de analisar a caixa, P sobre VP, um indicador simples, né, liquidez, valor por metro quadrado, às vezes também, né, inquilino, né, contratos também que vão vencer, né, principalmente de logísticas, né. Uhum. E tentando pegar não um monoativo, né, André? Senão a gente acaba aí aumentando o risco da operação também. Foi bom você falar isso, Roberto, porque eu tenho exatamente a mesma filosofia em relação ao monoativo, né? Poxa, uma das grandes benefícios que você tem de estar investindo no fundo imobiliário é justamente essa possibilidade de você ter uma carteira bem diversificada, né? Você entrar no fundo imobiliário justamente para continuar com a carteira concentrada, para mim não parece fechar muito a equação, mas acredito que possam sim acontecer boas oportunidades. Às vezes pode ter algum ativo que está muito deprimido, etc. Mas realmente em termos conceituais, para mim não é algo que me agrada muito, né? Com certeza. E dividendos, né, André? Dividendos mensais é o que torna mais atrativo mesmo nos fundos de investimento imobiliário. Hoje a gente está com 1 milhão de investidores, né, dentro de fundo de investimento imobiliário, comparando com ali o mercado de ações, são 3 milhões e pouquinho de pessoas, né? E está crescendo cada vez mais, né? Então as pessoas estão enxergando o fundo de investimento imobiliário como, teoricamente, uma nova poupança para nós, porque é retorno mensal todos os meses, né? E vale destacar algumas empresas também da Bolsa de Valores que pagam dividendos mensais, né? Por exemplo, Itaú, Bradesco, né? Se você pegar o dividend yield, nem está tão atrativo na atualidade, né? Por causa das normativas do Bacen. Mas, enfim, a gente consegue enxergar uma evolução do dividend yield também. O ano que vem tende a ser um grande dividendo, né? Se tudo for dentro da normalidade que a gente espera, né? Com certeza, a evolução. Essa questão do pensamento no longo prazo, né? Se você pensar hoje, vamos supor, o dividendo do Itaúsa 2 centavos, se for pensar isoladamente 2 centavos, isso para nós não vai fazer diferença nenhuma, né? Uhum. Mas pensamento com visão no longo prazo, com certeza isso vai fazer uma grande diferença. Ótimo. Roberto, agora vamos entrar um pouco mais na prática. Vamos pensar o seguinte, todo mundo que está aqui assistindo, estão convencidos, eles querem então implementar essa estratégia de viver de renda, querem escolher alguns ativos. Então não quero de você nenhuma recomendação, mas eu gostaria que você comentasse, então são meros comentários sobre alguns ativos, vamos dizer assim, 3 a 5 ações, né, que pagam bons dividendos, e 3 a 5 fundos imobiliários que você acha que são interessantes. Então, mais a um título ilustrativo de você poder comentar um pouquinho sobre, talvez, coisas que façam ou parte da sua carteira ou que você acha que podem ser interessantes. Legal, legal. Quando a gente pensa em dividendos, né, a gente tem que pensar uma coisa simples para nós, né? A gente precisa de alguns produtos para sobreviver, tá? A gente está fazendo essa live porque tem energia aqui. A gente está fazendo essa live também porque tem telefonia, tá? E provavelmente você deve estar com um copo de água aí porque também tem água, né? Então, lucros recorrentes, né? Isso não deixa de existir. Olha só essa visão, tá? Então, olha a importância disso para a nossa vida, tá? Energia. Não tem como ter uma carteira de dividendos sem energia, né? Pelo menos 2 ali empresas, tá? Sempre, eu não vou ficar indicando, né? Mas a gente tem ali dentro das principais empresas, Thaís,
Transmissão Paulista, SGT, Indy, né? Hoje a gente consegue extrair um ótimo dividend yield ali dessas principais empresas, dá uma média de 7%, né? Poxa. Comparado ali com uma renda fixa, é uma diferença muito grande, né? 2% para 7%, né? Hoje o dividend yield do setor elétrico está maior que do banco, né? Normalmente o banco ele é maior, tá? E não tem como também deixar de fora os bancos, né? O banco é uma máquina de fazer dinheiro, né? Tá sempre aí entregando os bons lucros recorrentes, apesar do efeito coronavírus, né? Deu uma pequena redução, mas a gente tem o Banco Santander pagando 8%, tem o Bradesco pagando 5%, também o Itaú pagando 5%, né? E, consequentemente, se a gente pegar uma carteira e formar, né, e diversificar ela, energia, bancos, saneamento, né? Saneamento nem todas pagam bons dividendos, mas a gente tem ali Sanepar, né? Sanepar está com uma bomba lá que não chove lá na região do Paraná, mas enfim, né? A gente tem que pensar sempre nessa questão no longo prazo, mas se a água acabar, acho que a água não vai acabar, né, André? Mas se acabar, ferrou para o Paraná. Eu estava lá em Curitiba, fiquei um dia e meio sem água, né? Opa. Então, é bom a gente pensar nessa volatilidade também, e Sanepar tem um ótimo dividend yield, né, comparado com outras empresas, com seus pares, né, no caso, de 4% aproximadamente, né? Outra coisa, seguro, né? Todas as pessoas utilizam seguros. A gente vê aí o Brasil Seguridade, Sula, Porto Seguro também, excelentes empresas aí do ramo de seguro, entregando bons dividendos, né? Um destaque principal, claro, Brasil Seguridade, né? Então, o yield dessas empresas está na faixa de quanto, mais ou menos, Roberto? O de seguro, né? O yield maior está do Banco do Brasil Seguridade, está em torno de 10%, é um yield excelente, né? E Porto Seguro não é tão alto, acho que está em torno de 6%, e Sul América em torno de 2%, não é tão grande. E eu destaco também para outros setores que não são tão de dividendos, né, mas promete uma valorização junto com dividendos. Quando a gente monta uma carteira, né, a gente não pode ficar pensando só em dividendos, né, a gente precisa sim realmente pensar em valorização. Né, exemplo da VEG hoje apresentou um lucro muito alto, né, de mais de 40%. Sempre surpreendendo, né, a cada trimestre surpreendendo, é impressionante. Surpreende mesmo, né, e infelizmente as pessoas que não entram vão perder a oportunidade, né. Sempre vão achar que está caro, né, mas você tem que entender o case em si, né. Tem que ser ajustado pelo crescimento, né, pode parecer caro se não crescesse, né, mas como está crescendo muito, né. Realmente. Então a gente tem que pensar nessas empresas, né, pelo valor dela, né, às vezes fica muito preso ao preço, né, e acaba esquecendo do valor. Setor de saúde, por exemplo, a Fleury, ela não entrega tantos dividendos, né, mas se a gente pensar lá na frente, nossa população vai ficar cada vez mais velha, a gente vai precisar de um serviço mais como esse, né, então pensar sempre com essa visão do longo prazo, e dentro dessas empresas aqui, dá para selecionar algumas empresas para colocar dentro da sua carteira, né. Legal. Ótimas dicas aí, pessoal. Vamos ficar de olho nesses nomes, então. Pensando um pouquinho mais no lado de fundo imobiliário, Roberto, então, quais os comentários que você tem para fazer, assim, em relação ao que fica de olho, aonde que você acha que talvez o pessoal tenha que, vamos dizer assim, não só nomes, mas inclusive a gente falou aqui de dividend yield, tá de olho na vacância também. Quais são os elementos que eles vão utilizar para escolher os melhores fundos imobiliários, né? Sempre nessa questão do shopping em si, né, que eu gosto bastante, né, o valor patrimonial está crescendo ou não, né, como o mercado está precificando esse valor, né, patrimonial, esse patrimônio líquido, né, como eu estou pagando, o mercado está pagando quanto, né, pelo patrimônio líquido. É importante a gente ver, né, questão da liquidez. O ativo tem muita liquidez no mercado, às vezes você pega um ativo lá que tem pouca liquidez, isso você está assumindo um risco, né. Então, veja o grau de liquidez, né? Por exemplo, tem um shopping lá de Curitiba que eu gosto, que é o BISC, né? Tem um shopping de Curitiba, então eu conheço, né, o shopping. Tá? Você, às vezes, tem que conhecer o portfólio do shopping, né? Você não vai investir no escuro, né? Então, conhecer o portfólio, onde que estão alocados, né, os shoppings, é importante ver essa localização, a diversificação, né? Qual que é a quantidade de lojas locadas, né? Por exemplo, agora no coronavírus a gente teve um impacto muito grande, né? Então tem que reavaliar, tá? Eu procuro reavaliar aí a cada 6 meses, né? Para fazer um rebalanceamento, alguma coisa assim. Rebalanceamento da carteira, mas não olho, né? Não foco só no dividend yield. Se a gente ficar só focando no dividend yield, a gente pega ali sempre o maior dividend yield e acaba se perdendo em outras informações. E já de logística, né? A gente
já migrando mais aí para essa questão de logística, né? Tem que também verificar a liquidez, P/VP, que são os principais indicadores, né? Gestão, tá? Sempre analisar a gestão, verificar se o ativo não está caro, né? Através do seu valor patrimonial, por exemplo, HGLG11, está um ativo caro, né? Mas é o ativo que mais tem liquidez na bolsa, né? Então, consequentemente, você tem que dar uma equilibrada nos seus fatores. Sim. Né? E me fala o seguinte, como é que você vê os fundos de fundos? Porque uma das coisas que facilita um pouco, né? Às vezes a pessoa não tem tanto tempo para entrar no detalhe, olhar cada um dos fundos imobiliários individualmente, e a gente sabe que existem alguns fundos de fundos imobiliários, né? Você acompanha algum? Tem algum comentário que você quer fazer sobre a estratégia deles? Sim, faço um acompanhamento, né? Eu gosto, né? Tem alguns na carteira. Eu gosto mais da gestão ativa, né? Onde lá o pessoal tem autonomia para escolher, né? Principalmente os fundos, né? Não vou passar indicação aqui, né? Mas fundos, principalmente de CRI, né? Que tem ali também outros fundos de investimento imobiliário. E os dividend yields estão bem atrativos também, né? Claro que você tem que analisar também o indicador P/VP, mas gosto bastante porque dá autonomia ali para o gestor ali, fazer as escolhas dos fundos, né? Consequentemente, eu consigo ter uma rentabilidade muito boa dentro da minha carteira. Perfeito. E pessoal, só para esclarecer um pouquinho, o Roberto está falando algumas vezes de P/VP, né? Isso é o preço sobre o valor patrimonial. Então dá uma ideia só de o quanto que o ativo está negociando comparado com o que é o valor patrimonial dele. Então a gente vê se ele está negociando a um prêmio ou se ele está negociando a um desconto, né, Roberto? Então o ideal é que a gente sempre esteja buscando alguma coisa que você não pague um prêmio alto demais. Às vezes alguns têm um prêmio por liquidez, né, que é o caso do HGLG, mas sempre está monitorando para ver se você não está aí correndo esse risco, talvez de estar pagando um pouco mais caro que deveria pelo ativo, certo? Perfeito, isso mesmo, André. Bom, pessoal, nós estamos dando aqui meia hora, a gente tinha combinado que a primeira parte era, né, essa conversa aqui mais entre a gente. Nesse momento agora, aí a gente traz o Vitão para a conversa aqui também, ele que é o nosso moderador, ele que está aqui acompanhando os comentários de vocês aqui no YouTube, está fazendo meio que uma curadoria aí de quais que são as perguntas que estão se repetindo mais, o que o pessoal está mais querendo discutir. Então, Vitão, tem alguma coisa que pintou aí que o pessoal está mais curioso? Antes de eu falar um pouquinho das perguntas, agradecer, grande papo, né? Aprendi bastante com vocês dois aí. Muito legal, Roberto, muito legal, André. Passaram pontos muito importantes. Inclusive, né, a gente fica muito focado no day trade, mas eu tenho a visão totalmente aberta para a gente pensar fora da caixa, pensar fora do day trade. Falo que um dos princípios básicos aí, né, é a diversificação. Então, muito legal, colocou pontos muito interessantes aqui pra gente. O pessoal tava bem atento, aparentemente bem atento, porque eles estão bem caladinhos aqui. É mesmo? Eles estão bem caladinhos. Pessoal, a hora é agora, olha a oportunidade. Vocês têm um expert aqui com a gente, o Roberto, que sabe tudo do assunto, está disponibilizando o tempo dele, é um privilégio ter ele aqui. Vamos lá, o que é que vocês... Quais as dúvidas aí? O que vocês querem conversar? Manda pergunta aí, moçada, que eu tô aqui, ó, pra monitorar e mandar se aplicar a pergunta pro Roberto. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta pro Roberto, que eu já sei a resposta, mas é uma brincadeira, que é o seguinte. Roberto, aonde que você mora? Porque eu tenho uma inveja dessa resposta que você vai dar. Atualmente eu moro em Florianópolis, né? Já contando mais da minha história, há um ano atrás, menos de um ano, 10 meses atrás, eu estava em Curitiba ainda e transformei minha vida, né? Saí da Copel, tá? Hoje eu exerço só as funções do Viver de Rendimentos, e mudei de cidade também, né? Então, uma evolução para viver de rendimentos, qualidade de vida, é isso, né? Muito bom. Eu não te contei, mas quando eu era criança eu morei em Florianópolis também, morei um ano aí. As lembranças são as melhores possíveis. Acho que eu vou ter que criar uma justificativa para ir te visitar, Roberto. Passar uns dias aí contigo também. Boa, é isso aí. Buscar sempre a qualidade de vida, né? A gente precisa viver melhor, né? E eu gosto de falar com os meus seguidores que a gente precisa trabalhar com inteligência, né? A gente às vezes fica pedalando, guerreando com a vida. Até tem um guerreiro aqui do meu lado aqui, ó. A gente fica guerreando. Não, a vida não é uma guerra, tá? A gente precisa trabalhar com inteligência. A informação, ela está disponível para todos, né? Vou dar um exemplo de uma fonte de renda minha aqui rapidinho. Amazon.com, né? Você pode ser vendedor da Amazon.com, tranquilamente aí, uma das maiores empresas do mundo, e criar uma fonte de renda para você, né? Então, tá disponível a informação, né? É só a gente aí perceber ela e fazer isso. Vamos lá, Vitão, o que o pessoal pediu aí?
uma primeira solicitação, RSCT11. Qual a opinião do Roberto? A gente vai entrar em mérito em ativos específicos Cara, assim? acho que ele pode comentar, ele não pode recomendar, né? mas ele pode comentar sobre uma visão geral, alguma coisa nesse sentido, né, Roberto? Ok. André, eu realmente, esse fundo em si, né, ele está fora do meu radar em si, né, tem alguns fundos próximos do meu radar, e realmente eu não consigo, né, passar informações, até eu consigo analisar, né, entrando nele, Sim. Mas assim, especificamente, fundo a fundo, realmente... Vamos fazer um combinado então, pessoal. Essa pergunta que é específica, o Roberto vai responder no Instagram dele. Aí, ó, mais uma razão para vocês seguirem ele, porque essa resposta ele vai fazer a pesquisa dele com toda a tecnologia, né, toda a inteligência que ele tem no assunto e vai trazer essa resposta lá pra gente. Combinado, Roberto? Boa, combinado. Tamo junto. Beleza. Um pouquinho sobre ETFs, então. Querem passar um pouquinho sobre ETFs, BDRs? Foge um pouquinho do que vocês estão conversando, mas aí foi levantado aqui. Acho que esse é um ponto interessante porque a gente falou de diversificação, né, Roberto? Então, tudo que aumenta a diversificação da carteira, tendo uma correlação baixa, ajuda nesses, vamos dizer assim, objetivos de longo prazo, né? Então, a gente felizmente está tendo a mudança das regras essa semana. Então, a partir agora do dia 22 de outubro, a gente tem aquela mudança que os investidores de varejo passam a poder investir em BDRs. O lote padrão, que era também 10 unidades ou 100 unidades, passa a ser 1 unidade. Então, esse é um passo espetacular que tanto a B3 quanto a CVM estão tomando para tornar isso aí acessível para todo tipo de investidor. Na minha opinião, isso aí é um negócio que todo mundo deveria considerar, porque sim, o Brasil ele tem bons ativos, eles podem ajudar, né, nessa poupança de longo prazo, mas você ter essa diversificação internacional de uma maneira tão simples quanto essa, quer dizer, todo mundo aqui já tem uma conta aberta numa corretora, já investe aqui no Brasil, você pensar que você não precisa remeter dinheiro, você não precisa fechar um câmbio, abrir uma conta lá fora. Então a minha visão é extremamente positiva. Roberto, alguma coisa que você vê diferente? É isso mesmo, André. Estou gostando muito dessas oportunidades que estão surgindo no mercado, né? Realmente a CVM e junto com o conjunto aí com o mercado financeiro de forma geral, né, abriram, né, a mente um pouquinho com relação às BDRs, né? Vai aumentar aí a liquidez, todo mundo vai sair ganhando nessa. Vai ser assim, galera, é o seguinte, nós estamos trazendo esse tópico com mais intensidade para vocês, tá? Então a gente tem uma pessoa do nosso time que vai estar mais concentrada em BDRs e em breve a gente vai estar trazendo aí, inclusive, mais profundidade nessa discussão de nomes específicos, tá? Uma pergunta aqui interessante, número de ativos em média numa carteira que seria interessante, mínimo e máximo. Boa. Pergunta meio difícil de responder, mas vamos lá. Número de ativos, né? A composição ideal seria entre 15 e 20 ativos no máximo, né? Poucos ativos, o risco aumenta muito, né? E essa diversificação entre 15 ativos dá para você monitorar tranquilamente, né? E conseguir mitigar os riscos das suas operações. Como o Roberto falou, gente, acho que é o seguinte, você ter uma carteira concentrada é sempre perigoso, certo, né? Principalmente se os ativos têm algum grau de correlação mais alto, então sempre buscar ativos pouco correlacionados. Eu, particularmente, para minha carteira, eu gosto de ter no mínimo 8 ativos para cada classe. Para cada classe? Para cada classe. Então, por exemplo, em ações, eu vou ter no mínimo 8 ações. Em alguns momentos eu posso ter 10, 12 ou o que for. Também evito concentração, eu não gosto de ter mais do que 25% num único ativo. Porque se der errado aquele ativo, eu não quero que leve a minha carteira para o buraco. Então, por essa regra, seriam no mínimo 4, mas normalmente eu trabalho aí de 8 a 10, talvez até um pouquinho mais. Em fundos imobiliários, eu não necessariamente preciso ter 8 a 10, porque eu também tenho uma parte da carteira que está em fundos de fundos. E aí, como o fundo de fundos, debaixo dele ele já tem diversos outros fundos, eu acabo fazendo uma carteira. Hoje, por exemplo, eu tenho alguma coisa entre 4 a 5 fundos imobiliários, sendo que 2 deles são fundos de fundos. E esse aí já dão para mim um componente de diversificação interessante. O que você acha dessa estratégia, Roberto? Faz sentido? Excelente, faz bastante sentido, parabéns. E vou aí tirar umas expertises tuas aí. Eu tenho uma sequência que eu faço, né, o balanceamento aí da minha carteira por semestre, né, acompanha a evolução dela, mas a gente sempre tem que ter a oportunidade de aprender cada vez mais, né, então não existe uma regra fixa, né, a tua carteira é diferente da minha, aqui é diferente aqui do seguidor e, consequentemente, é uma diversificação muito grande, né. O que a gente tem que entender é que a gente precisa realmente reduzir o risco, né, de alguma forma. Então, reduzindo o risco, a sua estratégia é a melhor estratégia. E esse ponto que o Roberto falou é incrível para mim, que é o seguinte, não tem uma resposta certa.
o que ele faz é o que é melhor para ele, o que eu faço é o que é melhor para mim. A gente está aqui para compartilhar conhecimento e experiência com vocês, para que cada um de vocês chegue à conclusão de qual que é o melhor caminho para cada um seguir. E sempre com a humildade que a gente tem que ter, eu tenho certeza que o Roberto tem também, porque a gente já conversou bastante sobre isso, para estar sempre aprendendo. Então, o que é o melhor para as condições de mercado hoje, não quer dizer que é o que vai valer daqui a 6 meses. Então, essa humildade de estar aprendendo e estar sempre reformulando, rebalanceando, isso aí eu acho que é essencial para o sucesso de longo prazo. Perfeito. Não tem a fórmula mágica, não tem a receita do bolo no mercado financeiro. Se tivesse não. na prateleira era muito fácil, né? Mas não tem. Vamos lá. Para iniciar em FIIs, qual o melhor? FOF, CRI ou Lages? Olha, se você fosse Eu acho que dá pra... desculpa, Roberto, vai lá. Acho que dá para entrar numa diversificação, né? Que nem a gente falou ali do fundo de fundos, né? Os fundos de fundos, eles têm uma gestão ali já que seleciona outros fundos no caso, né? Talvez dá para você reduzir o risco, né? Conforme eu falei que durante a live, né, eu gosto bastante de shopping porque a gente vê o movimento de shoppings em si, né? Fundo de logística também, né, a gente vê esse movimento acontecendo, né? Então não dá para descartar também os fundos de lajes, né? Perfeito. Eu acho que tem uma coisa interessante hoje, é o seguinte, o mercado antes, ele era muito difícil porque você precisava ter muito patrimônio para ter uma carteira diversificada. Hoje, mesmo que você vai montar uma carteira de dividendos, cara, o fracionário é fácil, ele ganhou mais liquidez. O fundo imobiliário, ele é fácil também, porque você consegue... Tá dando eco, acho que você tem que fechar o seu. Porque você consegue comprar vários fundos imobiliários com pouco volume financeiro. Então, você tendo poucos reais, você já consegue montar uma carteira, não precisa começar com um só. Se você fosse ter só um fundo imobiliário, eu recomendaria um fundo de fundos. Mas pensando que o valor mínimo para você investir é baixíssimo, dá para você ter pelo menos uns 4 a 5 fundos, como eu falei, que eu acho que isso aí você já vai ter uma capacidade de pulverizar muito mais o seu risco. É importante isso, André. Questão também, né, de você fazer os aportes consistentes, né? Você consegue fazer uma carteira e com pouco, realmente com R$1.000, você consegue montar uma carteira muito boa, né? Só que não é os R$1.000 que vão se tornar milionário aí na Bolsa de Valores, né? A gente precisa dessa consistência e dessa visão no longo prazo. A gente também, né, tem essa questão que as empresas, elas são obrigadas a distribuir os dividendos, então você vai receber os dividendos, né? Mas a gente não precisa só focar em empresas que vão pagar dividendos, né? Empresas, lembrando, né, empresas no prejuízo, elas não pagam dividendos, né? Então, quando você for selecionar uma empresa que está rodando no prejuízo, ela não vai pagar dividendos. Existem algumas empresas que também elas retêm, né, ali a sua distribuição, né, justamente para melhorar o operacional. Por exemplo, vamos supor uma Rumo Logística, né? Sim, uma empresa que está em crescimento, normalmente a empresa que está crescendo muito, ela vai obter um retorno melhor daqueles recursos reinvestindo no próprio negócio do que distribuindo isso aí para os seus acionistas. Então vai muito daquilo que você falou do estágio da empresa, né? Normalmente as empresas mais maduras, que já têm um negócio mais estável, vão tender a distribuir mais dividendos. As empresas que estão numa fase de crescimento muito rápido, elas provavelmente não vão ser boas pagadoras de dividendos e provavelmente nem vão pagar dividendo, né? É verdade. Então, uma das principais empresas que a gente tem aqui que não pagam os dividendos, Magazine Luiza, VEG, né? A própria Rumo que eu comentei agora, né? Então, mas a gente tem que analisar cada caso, né? Não é, só quero dividendos, só vou montar minha carteira de dividendos. Eu acho que é muito simplório, né? Eu fazer uma afirmação como essa. Eu gosto de dizer que é o seguinte, ações eu olho como uma parte sendo as ações que pagam bons dividendos, e tem sim uma parcela na minha carteira. Agora a outra parcela são efetivamente as empresas de crescimento. Então você ir compondo essas diversas classes, né? Empresas que pagam bons dividendos, empresas que crescem muito, fundos imobiliários, essa equação, aí é onde a mágica acontece, é você ter essa composição dessa carteira diversificada. Qual que era a pergunta, Vitão, que a gente pulou? Tem duas agora. Qual melhor? ETF ou fundos de ações? E uma outra pergunta já engatilhando uma na outra. Foi bem específico, se com R$5.000 já consegue montar uma carteira de FIIs e se precisa fazer aportes recorrentes mensais. Tá, quer pegar essa de FIIs, Roberto? Essa aí é uma bola boa para você, hein? Legal. Com R$5.000 dá para fazer uma carteira bem diversificada, assim, de fundo de investimento imobiliário, já receber retornos aí no próximo mês, né? A minha sugestão aí, já faça já a conta diretamente na corretora, já invista ali nos ativos e, consequentemente, né, você já fazer, né, a bola de neve girar.
Eu fiz um vídeo interessante sobre o MXRF11, né, que você consegue formar a bola de neve ali com apenas R$ 1.400, que é o dividendo já cobrir já a sua cota, né? Então, ali a cota do MXRF está em torno de R$ 10, né? Não indicando, só explicando como fazer uma bola de neve para fazer a máquina girar, né? Aí, consequentemente, você consegue já, aí, dentro dos seus aportes, já reinvestir ali os seus dividendos também. Perfeito. R$ 5.000, galera, dá para começar assim, super tranquilo. Você vai ter uma carteira ótima com R$ 5.000. O aporte recorrente ele é importante e ele vai ter dois componentes. Um é esse de reinvestimento, que você receber, você reinveste. Mas tenta se planejar, tem um pouco de educação financeira aqui, que é você planejar para todo mês você estar ali separando uma parte do que é a sua renda e você priorizar esse investimento. É óbvio que não é emergência, emergência acontece, né? Mas em vez de você gastar tudo que você quer e o que sobrar você investe, já declara que tem uma parte aqui, olha, 1% da minha renda é para investir e já começa desse ponto aí. Lembrando, né, André, que é importante, né, a criação da reserva de emergência, né? Sim. Isso não é nenhum fator que a gente discute mais. Eu acho que é um negócio bem básico, né? Todo mundo deveria ter reserva de emergência, justamente para suprir uma eventual necessidade, né? A crise veio aí para mostrar isso, que realmente, né, as pessoas precisam criar as suas reservas. E às vezes a gente só fala de reserva de emergência, mas cria também uma reserva de oportunidade, né? Isso. A gente não vai ter uma volatilidade que nem a gente teve aqui no coronavírus, para adquirir novas empresas, novos fundos, né? Mas pode ser que ocorra aí para frente novamente. Então, crie também uma reserva de emergência. E a questão também que você falou de se educar financeiramente, né? Criar aí, pelo menos, algumas metas, objetivos, né? Para você conseguir administrar R$ 10.000, primeiro você vai ter que administrar R$ 1.000, né? Então, para você administrar R$ 1.000.000, você tem que primeiro conseguir administrar R$ 10.000, né? Então, olha a importância de você criar metas e objetivos e administrar bem o seu dinheiro. A outra pergunta era ETF ou FIA, né? Ou fundo de ações. FIA, fundo de ações, fundo de investimento em ações. Olha, basicamente o ETF ele vai ser uma maneira de você investir passiva, querendo dizer o quê? Você vai ter um fundo que vai ter um custo muito, muito baixo, ele vai ser negociado em bolsa e basicamente ele vai fazer o esforço para replicar um índice. Certo. Então ele vai replicar, por exemplo, o índice Bovespa. E aí, BOVA11. Isso, o famoso BOVA11, ele custa quase nada para fazer isso aí e você vai ter um negócio que vai ter, né, vai acompanhar assim, centavo por centavo o que é a oscilação do índice. É muito fácil porque com pouco dinheiro e pouco trabalho você já tem uma diversificação garantida, porque aquelas dezenas de empresas que estão no índice, elas vão estar ali dentro do seu ETF. Não é o único ETF que existe, existem outros ETFs, ETF de dividendos, ETF que replica, por exemplo, o índice S&P 500 nos Estados Unidos, que é espetacular também, para a gente ter aqui como diversificação, que é o famoso IVVB11, mas existem outros também. Agora, o fundo de ações ele é diferente porque você está pagando por uma gestão ativa. Então, você vai estar remunerando um gestor, que normalmente vai te cobrar uma taxa de administração e uma taxa de performance. E basicamente o que ele vai tentar fazer vai ser bater o que é o índice. Então, vamos dizer que num ano que o Bovespa subiu 10%, esse gestor vai querer te entregar 10, não uns 10, mas vai querer te entregar 15, 20, o que for. No ano que o Bovespa cair 20, ele vai querer cair 5 e por aí vai. Então, aquele benchmark que eu converso com eles, né? Isso, então ele vai querer bater o benchmark. Nos Estados Unidos, por exemplo, que o índice é muito eficiente, a quantidade de gestores que bate o índice é pequena. Por isso que os fundos indexados, os ETFs, crescem cada vez mais. Porque o índice lá é tão bom que para você bater ele é difícil. E quando o gestor tenta, tipo assim, olha, agora eu comprei mais, agora eu vendi um pouco. Como o mercado vem numa trajetória de alta, toda vez que ele sai do mercado, ele perde dinheiro em relação ao índice. O mercado brasileiro é diferente, porque o índice ele não é tão evoluído assim. Então o nosso Bovespa ele tem várias distorções que o índice S&P, por exemplo, não tem. Então aqui no Brasil é muito mais comum você ver um gestor batendo o que é o benchmark, no caso aqui o Ibovespa. Lá fora é um pouquinho diferente. Como é que você vê, Roberto? Eu particularmente, eu não gosto de fundo de ações, né? Um dos principais motivos é realmente a taxa de performance, a taxa de administração. Na minha visão, se você, claro, se você tem tempo, né? Ou se você não tem tempo, você vai ter que contratar um serviço como esse, né? Mas se você tem tempo de praticamente analisar ali os principais indicadores da empresa e adquirir a empresa diretamente, né? Consequentemente, você consegue evoluir o seu patrimônio sem precisar
né, de um terceiro para administrar a sua carteira. Uma notícia boa, né, Roberto, é que aqui na Toro a gente tem o cashback em fundos. Então, se você for Boa. pegar mais ou menos 25% do que essa taxa de administração, que para os fundos de ações normalmente é 2%, então você vai receber aí mais ou menos 0,5% de volta por ano, que vai estar na tua conta aí todo mês, né, em dinheiro. Esse cashback é o importante, hein? Já vou reinvestir ele também. É isso aí, tem que reinvestir. Aí sim. A gente tem que falar, né, juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Ou se você entende, você vai ganhar muito dinheiro, se você não entende, você vai levar muita pancada. É isso aí. Não adianta achar também que é o seguinte, escolher as ações você tem que pesquisar, você tem que estudar, escolher os fundos imobiliários você também tem que pesquisar, estudar. Escolher um gestor de fundo, qual fundo de ação eu vou comprar? Passa pela mesma coisa. Tem uma dica de ouro que eu dou para vocês aqui. Não seja o chamado Zé Cotinha, que é o cara que olha qual foi o fundo que rendeu mais nos últimos 3 meses, ou que rendeu nos últimos 6 meses, e compra aquele. Porque muitas vezes aquele que rendeu mais, ele está pilotando, quer dizer, você está comprando olhando para o retrovisor, você tem que olhar para frente. Você tem que entender qual que é a estratégia daquele gestor, e não o cara que mais ganhou no passado, talvez seja o que vai ganhar menos no futuro. Essa visão realmente também das nossas empresas, dos fundos de investimento imobiliário, né? A gente trabalha com o indicador de dividend yield, né? Mas a gente tem que analisar a distribuição da empresa, o payout ali, se a empresa tem uma recorrência na distribuição, né? Às vezes a gente bate bastante aqui com essa questão crise política, economia nossa que não está girando, né? E as empresas elas acabam tendo algumas barreiras aí para a distribuição também, né? Então são vários fatores, vários componentes que a gente tem que analisar para a aquisição de uma empresa. Teve uma pergunta que a gente já falou um pouquinho no começo, Vitão, mas levanta ela de novo aí, porque esse pessoal está curioso. É um overview do que são pontos que o Roberto sempre olha quando ele vai escolher algum tipo de fundo, para ele determinar um tipo de análise. Pontos importantes na hora da tomada de decisão. Perfeito. Boa. Eu gosto de analisar, claro, a gestão, né? Gestão, que nem o André comentou aqui, se você não olhar a gestão, se ela é eficiente ou não, né? A gente já tem um problema, porque fundo é feito também de pessoas, capital humano, né? Então, a gestão é extremamente importante. Você analisar também a questão da administração em si, né? Indicadores como dividend yield, P sobre VP, né? A localização, vacância, né? Então, para mim é uma máquina de fazer dinheiro, né? Se a máquina não está entregando bastante dinheiro, você tem que aumentar a lupa ali, o que está acontecendo com esse fundo, né? Então, consequentemente, né, você tem que analisar esses principais indicadores, conforme eu falei, né, dentro do fundo de investimento imobiliário, a gente não tem diversos indicadores para ficar analisando, né? E a gente, às vezes, barra, né, em algum problema que pode acontecer eventualmente lá, vamos supor, num galpão logístico, né? Pode estar deteriorado, pode cair o galpão logístico, olha o risco que você está assumindo, né? Então, existem auditorias também, importante você entrar no RI, os fundos também têm RI, você lê o prospecto, lê ali o relatório gerencial mês a mês, às vezes tem ali umas obras que estão fazendo, né? Então tem que ficar esperto com isso também. Uma coisa que eu acho que é interessante olhar é sempre a diversificação da carteira do fundo, né? Embora existam fundos monoprodutos, você buscar o fundo, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que seja shopping, por exemplo, que é um setor que o Roberto gosta, né? Poxa, será que eu quero ter todos os meus shoppings em Curitiba, por exemplo? Ou será que eu quero um fundo que ele vai ter shopping em Curitiba, legal, vai ter em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro, quem sabe até Belo Horizonte, Nordeste. Então, porque o que acontece? A sazonalidade ela é diferente em regiões diferentes do país. Então, você ter essa diversificação, você está em diversas praças, isso aí equilibra. Lembra que a gente falou naquele conceito, né, de você ter diversas ações, você ter diversos fundos? Isso vale para o fundo também. Sim. Então, um fundo diversificado, para mim, ele tem muito valor. E também vale sempre aquele negócio que a gente falou de olhar para frente. Galera, vamos olhar para o para-brisa. O que são as perspectivas para esse setor daqui para frente? Não adianta a gente olhar para trás e falar assim, cara, shopping só se ferrou. Nos últimos 6 meses foi horrível, não tinha ninguém comprando nada em shopping. Opa, de repente aqui que está a oportunidade. Nos próximos 6 meses, de repente vai ter um monte de gente comprando em shopping, né? É verdade. É olhar sempre para frente, né? Eu tenho uma visão muito... O que vai acontecer para frente, né? A tecnologia vai aumentar. Quando eu trabalhava lá na Copel, eu olhava, nossa, estou vendo um movimento aqui das empresas começarem a alugar os carros, né? Então, você vê, tem algumas empresas ali dentro da Bolsa de Valores que alocam carro, né? Então, esse movimento a gente tem que enxergar. Vai evoluir a questão das commodities aqui no Brasil. Então, a gente precisa escoar a produção. Como que a gente vai ver? Como logística, né? Olha só a importância da Rumo, né? É isso aí. Mais alguma pergunta, Vitão?
Tinha uma que foge um pouquinho do que a gente está conversando, mas é do mercado de derivativos, opções. Quer falar um pouquinho de opções? Cara, opções acho que já é outro um viés assunto, mais né? oportunístico, né? Mais de curto prazo, acho que talvez escapa um pouco do que a gente está focando aqui hoje, né? Mas não quer dizer que a gente não possa discutir outro dia, tá, Vitão? Sim. Foge um pouquinho do nosso tema, mas foi a última pergunta que foi citada de opções. Bom, galera, nós estamos dando quase 1 hora já. Legal. Queria aqui, em nome da Toro, agradecer o Roberto. Cara, um espetáculo ter você aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer novas conversas como essa. Fica aqui a dica para todo mundo, seguir o canal dele, Viver de Rendimentos. Ele está devendo uma resposta que ele vai colocar lá, então é mais uma razão para estar todo mundo lá. Roberto é realmente um cara que pra gente dá muito orgulho saber que tem pessoas que estão nesse mercado com responsabilidade, com conhecimento, e para nós fica realmente aí a vontade. Inclusive, Roberto, já fica aí o convite pra gente voltar a interagir no futuro e fazer outros bate-papos aí como esse. Quero ouvir do pessoal aí nos comentários se gostaram, se faz sentido a gente voltar a fazer conversas como essa, mas além de tudo, principal mensagem, Roberto, fica aqui o nosso agradecimento e realmente os parabéns aí por toda a sua, vamos dizer assim, a maneira como você conseguiu evoluir, vendo do mundo corporativo e se tornar referência uma referência no mundo financeiro, né? Obrigado, André. Obrigado você, obrigado Toro também. Obrigado pelo espaço no canal aqui, Vitão, também prazer conhecer. Tenho muito a evoluir também dentro do mercado financeiro, né? Não é porque eu tenho uma página com 450 mil seguidores que eu não tenho coisa para aprender, tenho sim. E vou trazer mais novidades para vocês aqui também, principalmente dentro do meu canal. Conforme falei, estou numa evolução lá também dentro da página Viver de Rendimentos. Antes falava só do Mindset, agora estou falando de renda variável. Vou trazer também investimento internacional. Então, aqui também no YouTube, estou com 6 mil inscritos, vou crescer cada vez mais também, que eu tenho certeza disso, porque isso é constância, né? Quando a gente tem constância com propósito, né? Se você quiser viver de rendimentos, você tem que ter constância também, né? Tem que alinhar o seu propósito justamente com os seus objetivos para crescer cada vez mais, né? Todo mundo, André, todo mundo pode chegar ali a ter ali a sua liberdade financeira, né? Basta dedicação. É isso aí. Muito bom, Roberto. Cara, deixa eu só aproveitar também e me despedir, Roberto. Foi um prazer, o prazer foi meu te receber aqui. Já acompanhava o teu trabalho antes dessa parceria da gente mais juntos. E agora ainda mais, sucesso para você, sucesso pra gente. A gente segue aí no mesmo barco, sorrindo, remando e avante. Vambora, pra cima, valeu, prazerão, obrigado. Pessoal da audiência, muito legal ter vocês aqui com a gente agradece aí a participação, as perguntas foram muito bacanas e fica aí a bola para vocês levantarem outros tópicos que vale a pena a gente discutir no futuro. Show de bola. Grande abraço, Valeu, Roberto. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço, tchau. também. Um abraço.